Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós. São Pedro, rogai por nós. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Sentados, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos celebrando a quarta mesmo, né? Quarta quinta-feira com São José. E coincidiu de estarmos celebrando também a festa da Cátedra de São Pedro. Fizemos uma pequena pausa na quaresma para colocar o branco, né? O que significa para nós celebrar a Cátedra de São Pedro? Significa celebrar a alegria da nossa fé católica, a bênção da nossa fé católica, o grande privilégio que Deus nos deu, fazendo-nos nascer numa família católica, e temos recebido esta fé no dia do nosso batismo. Cátedra quer dizer cadeira ou sédia. Então nós celebramos a Cátedra de Pedro ou a cadeira de Pedro. Hoje para nós é muito mais fácil imaginar a Basílica de São Pedro em Roma. Aquele altar onde geralmente aparece o Papa celebrando a missa se chama o altar da confissão ou o altar papal, porque alguns metros abaixo estão as relíquias, os despojos, está o túmulo de São Pedro. Alguns metros atrás daquele altar, geralmente quando a gente vê aquele vitral bonito com o Espírito Santo, está o altar da cátedra. E se você prestar bem atenção, aquele monumento enorme que tem lá, ele tem justamente o formato de uma cadeira, ou de um trono, ou de uma cátedra. E ali dentro está a cadeira na qual São Pedro se sentava em Roma para presidir aquela igreja, celebrando a liturgia e ensinando a fé verdadeira, a fé católica. Por isso aquele altar é o altar da cátedra, porque ali está a cadeira, porque ali está a cátedra que foi usada por São Pedro antes do seu martírio na cidade de Roma. Celebrar a Cátedra de São Pedro significa que nós temos uma só fé e um só pastor visível, que é o Santo Padre, o Papa, que é fiel ao ensinamento de Pedro, que por sua vez é fiel àquilo que recebeu do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos de São José, nós nos apoiamos neste mistério de fé. A fé verdadeira que nos foi transmitida e que chegou a nós inviolada, pura, íntegra, através dos apóstolos. Hoje nós vamos falar sobre São José na anunciação do Senhor. São José foi cooperador na encarnação do Verbo de Deus. Vocês estão acompanhando bem, nas últimas quintas-feiras, nós estamos falando um pouquinho de cada vez sobre a vida de São José. Falamos sobre a sua infância, sobre o casamento com Nossa Senhora, né? E até aqui nós sabemos que após o casamento em Jerusalém, a Sagrada Família, ela foi para Nazaré e já estava com a sua vida estavelmente constituída, instalada na cidadezinha de Nazaré. Então logo se instalaram, aquele santo casal organizou o seu dia a dia. Como a Sagrada Família vivia o seu dia a dia? Primeira coisa que a Sagrada Família, a primeira coisa que Nossa Senhora e São José determinaram a respeito do seu dia: horários para oração em comum. Os judeus rezavam os salmos. E como nós estamos falando de um casal muito especial, elevavam os dois orações abrasadas a Deus Nosso Senhor. E também os horários das refeições. São José
cuidava da sua carpintaria e Nossa Senhora cuidava dos afazeres de casa, né? Não nos esqueçamos que os dois procuravam fazer com o máximo de empenho, com o máximo de perfeição e de amor a Deus possível. De Nossa Senhora, e aí que certamente nós vamos poder dizer de São José, por causa de Nossa Senhora e por causa de Nosso Senhor, São Luís disse que o simples ato de Nossa Senhora costurar a túnica de São José tinha mais mérito diante de Deus do que o martírio de São Lourenço, na grelha, no fogo, na brasa, porque Nossa Senhora fazia os pequenos afazeres, os pequenos atos do dia a dia, tudo com um profundo amor, com uma profunda intenção de glorificar a Deus e de dar glória a Deus. Do mesmo modo, São José, da sua carpintaria com os seus trabalhos manuais. Então, a Sagrada Família começava o seu dia rezando, continuava o seu dia rezando, terminava o seu dia rezando, e também o seu trabalho, que era cumprido com muita diligência, com muito amor a Deus, com muito amor ao próximo. E também o que não pode faltar numa família, e principalmente se estamos falando de São José e de Nossa Senhora, as conversas sobre os temas mais elevados. Portanto, não era qualquer conversa que se ouvia na casinha de Nazaré. Aliás, se nós tivéssemos condições de ouvir uma daquelas conversas, certamente nós seríamos arrebatados, receberíamos graças especiais, porque os temas ali eram elevadíssimos, né? E com isso nós podemos nos perguntar a respeito do programa das nossas famílias, uma vez que a Sagrada Família, uma vez que aquele casal é para nós o modelo perfeito de família. Ele deve ser seguido por todos os cristãos sem medo de errar o caminho. E imitar a Sagrada Família será, sim, sinal de felicidade, de dever cumprido e de salvação. Não nos esqueçamos disso, né? Nossa Senhora e São José encantavam a boa gente daquele, na ocasião, um lugarejo, uma cidade pequena, né? E é sempre assim. Eram muito solícitos, São José com os seus trabalhos, Nossa Senhora também com os seus pequenos serviços, os seus pequenos mimos, os conselhos santos que aquele casal dava. Então as pessoas procuravam sempre ocasião para estar ou com Nossa Senhora, ou com São José, ou com os dois juntos. As pessoas estavam sempre procurando pretexto para estar com um ou com o outro, porque sabiam que da boca de São José, da boca de Nossa Senhora, ia sair sempre algo de proveitoso, algo que iria arrebatar os corações, as mentes, que iria abrasar a fé daquelas pessoas. Agora, perguntemos nós, as pessoas do nosso convívio, do nosso bairro, da nossa vizinhança, têm procurado as nossas famílias, ou se têm procurado, né? Porque muitas das vezes as nossas famílias passam por aí um ar de antipatia. Não quero ninguém, me deixe viver a minha vida sozinho, não quero me envolver, porque assim, né? E se procuram as nossas famílias, se procuram as nossas casas, procuram por quê? Por qual razão? Qual o tipo de conversa, principalmente se tem casais aqui entre nós, nesta missa pelas famílias, tem circulado dentro das nossas casas, né? Embora São José e Nossa Senhora fossem solícitos, atendessem sempre com afabilidade, nunca deixavam partir as pessoas sem uma palavra de conforto, uma palavra de abrasamento da fé, eles desejavam o recolhimento, né? E não perdiam a oportunidade de se recolherem em oração para estar a sós com Deus. O relacionamento familiar, né? Como se dava a relação entre Nossa Senhora e São José? Primeira coisa, Nossa Senhora, nós sabemos bem, isso é dogma de fé, né? Não teve resquício de mancha original e nem de concupiscência, né? Então, Nossa Senhora não teve pecado original e inclinação alguma para o pecado.
E o mesmo nós podemos, em razão da fé e da piedade, cogitar a respeito de São José, por causa de Nossa Senhora. Ou seja, tudo que nós pensamos a respeito de São José, nós pensamos a partir de Nossa Senhora, por causa de Nossa Senhora, e é claro e evidente, tudo que pensamos a respeito dos dois, pensamos por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, como se dava a relação daquele casal casto, virgem e puro? Mútua admiração e profundo afeto, que um nutria pelo outro. Mantinham o voto de castidade, que vocês ouviram falar já, que Nossa Senhora fez quando ainda estava no templo, e que São José também, por uma moção de fé, já havia feito no seu coração, na sua alma, né? E nós sabemos bem que esse voto de castidade que os dois haviam feito era com o desejo de servirem ao Messias, de se consagrarem inteiramente ao Messias quando ele viesse. Então, naquele casal, nas relações do dia a dia daquele casal, não houve o menor movimento desordenado de pecado, de tentação para o pecado, de inclinação para o pecado, né? Por causa da missão para a qual os dois estavam sendo preparados e que estava para eles reservado. Agora, os senhores pensem, é claro que é uma missão específica de São José e de Nossa Senhora, cuidar de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas as nossas famílias, o marido, a mulher, tem também missão especial de Deus, cada um tem uma missão específica, né? E isso significa que Deus também concede graças específicas aos casais, graças específicas e abundantes às nossas famílias, né? A Sagrada Família foi um exemplo disso. São José não deixava escapar as oportunidades para estar com Nossa Senhora, né? Então ele não atrasava um minuto na oficina dele, corria para ficar com Nossa Senhora, porque ele se encantava com Nossa Senhora, a conversa era elevada, né? Inclusive, em alguns momentos, a conversa se elevava tanto, se abrasava tanto, que São José esquecia de comer. São José esquecia, para ficar olhando para Nossa Senhora, para ficar ouvindo Nossa Senhora, para ficar condividindo as coisas do coração com Nossa Senhora, né? Isso deveria acontecer com quem é casado depois do casamento, né? No namoro às vezes acontece, né? Esquecem da coisa para ficar um com o outro. Por que depois que casa perde isso, né? Então, olha o quanto as nossas famílias precisam rezar para Nossa Senhora e para São José. Quanto os homens precisam rezar para São José, né? Deixa a mulher, deixa os filhos por causa do futebol, do bar, dos amigos, do carro, etc, etc. São José esquecia de comer para ficar com Nossa Senhora, para ficar ouvindo Nossa Senhora, né? E Nossa Senhora também nutria uma afeição, certamente, por São José, e sem a mínima desordem, né? E Nossa Senhora, de sua parte, evidentemente, cumpria perfeitamente as obrigações de esposa para com o cabeça da família. Se você perceber, a ordem da graça na Sagrada Família é uma, mas o modo como Deus dispõe as coisas, inclusive para nos ensinar tanta coisa, entre elas a humildade, é outra. O maior se submete ao menor. Quem é o maior na Sagrada Família? Jesus. E depois de Jesus, quem é o maior? Nossa Senhora, evidentemente. E depois de Jesus, de Nossa Senhora, São José. Mas na ordem do dia a dia, quem é o maior na Sagrada Família? Quem é a cabeça? Quem governa? Quem cuida? Quem dirige? Quem guia? São José. São José, né?
Por isso que nós cristãos não podemos nos deixar seduzir e encantar pela menor fagulha de feminismo, essas ideologias revolucionárias por aí, porque a ordem segundo a qual Deus faz as coisas, Deus realiza não só a criação, mas opera a redenção, é totalmente outra. Nossa Senhora, portanto, cumpria, né, com perfeição, com amor, com carinho, as suas obrigações de esposa, não obstante fosse rainha, mas para com o cabeça do lar, que era São José. E assim o foi porque Deus ordenou, porque Deus o quis. Quanto nós homens, né? Porque o padre, embora não seja casado, não tem uma família com um laço de sangue, o padre ele tem uma família espiritual, né? Então o padre, inclusive o padre quer dizer pai, né? O padre ele governa a comunidade, ele dirige a comunidade. O quanto nós homens temos que aprender com São José, desde a virilidade a ser homem, de fato, né? Até a humildade, até a simplicidade, até o afeto, até a afabilidade, né? Porque não é que é homem também, que é uma porteira, uma topeira, um cavalo, não, tem coração, tem que saber agir com afeto, com doçura também, e isso nós vamos aprender, sem dúvida nenhuma, com o glorioso São José. Tá bom? O tema de hoje é um pouco demorado, se eu não conseguir terminar, eu prometo para vocês que nós voltamos na semana que vem. Então, tudo estava encaminhado para a anunciação, para o mistério da encarnação, né? Mas nós sabemos bem que o que nós temos acesso nos evangelhos é de uma forma muito resumida, né? Então, os teólogos vão aprofundando, os padres da igreja falaram, então a gente vai contemplando em razão da fé, daquela fé de Pedro, que é uma fé reta, portanto sem invenção, sem coisa mirabolante, sem novidade alguma, mas a fé de sempre, como as coisas foram se dando até o momento da anunciação do anjo. Pois bem, sempre que Deus vai fazer algo grande na história do povo de Israel, antes de cumprir com a sua promessa, ele submete, seja o povo, seja aquela pessoa a quem se dirige a promessa, a uma prova. Com Nossa Senhora não foi diferente. Qual era a situação de Nossa Senhora naquela ocasião, para nós entendermos a importância de São José, a grandeza de São José, o quanto um homem como São José era indispensável ao lado de Nossa Senhora e para com nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, era um tempo em que a humanidade já estava exausta e os fiéis esperavam o cumprimento das promessas anunciadas há séculos pelos profetas. O Antigo Testamento nos fala sobre isso, amém? 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 Ninguém está dormindo? Senão eu paro e a gente continua semana que vem. Mas nunca o povo eleito caíra num nível tão baixo, tanto em matéria de fé quanto em desobediência aos mandamentos. Depois nós vamos ver isso quando Jesus ele tem verdadeiros confrontos, a começar dos chefes do povo, né? E Nossa Senhora, com a sua alma profundamente contemplativa, sabia, olhava para isso tudo que estava acontecendo e perguntava como o esperado das nações podia nascer numa conjuntura como aquela. E tinha uma outra coisa também que provava Nossa Senhora em razão da fé. Ela sabia que o Messias teria uma mãe e nunca lhe passara pela cabeça que o que para nós hoje é muito claro, que ela seria a mãe. Para nós é muito claro isso, mas em razão da humildade de Nossa Senhora, nunca tinha passado pela cabeça dela que ela seria a mãe do Messias. E ela olhava para a situação
das mulheres do seu tempo. E o que Nossa Senhora encontrava quando ela olhava para a situação específica das mulheres? Primeiro, uma situação de decadência, tanto na fé quanto na obediência aos mandamentos. Aquelas mulheres que ela olhava e via com piedade, com fé abrasada, com obediência aos mandamentos, já eram mães. E quando não eram mães, eram estéreis, como a sua própria parenta, Santa Isabel. Então, a pergunta dentro de Nossa Senhora era essa: onde estaria a virgem que haveria de conceber e dar à luz ao primogênito, anunciado pelo profeta Isaías? A fé assegurava para Nossa Senhora que já estava no tempo do Messias vir, mas a realidade dizia outra coisa, bem diferente. Nossa Senhora respondia com fé, acreditando em Deus, acreditando nas promessas de Deus. E justamente isso fazia com que Nossa Senhora conquistasse diante de Deus a sua benevolência, a sua humildade e a sua fé abrasada. Você deve estar se perguntando: mas padre, qual foi o auxílio de São José nessa hora? Foi enorme. Nos ensina a igreja, nos ensinam os teólogos josefinos. Da parte de São José também, o tema preferido de São José era, adivinha qual? Jogo do Corinthians, do Palmeiras? A última notícia da rua? Não. A conversa preferida de São José era a vinda do Messias. A conversa preferida de São José era falar sobre a vinda do Messias. Alguém traz água para mim, por favor? Esqueceram de colocar água para mim aqui. E São José, ele já estava olhando para Nossa Senhora e percebendo que Deus planejava algo diferente, algo singular para Nossa Senhora. Portanto, em relação à vinda do Messias, São José estava convencido de que Nossa Senhora teria um papel importantíssimo. E veja, quanto mais conviviam, no sentido de estarem juntos em casa, compartilhando a fé, compartilhando o voto que fizeram a Deus, compartilhando a esperança, São José abrasava-se ainda mais nesta certeza. E procurava, toda vez que conversava com Nossa Senhora, se aprofundar nessa conversa, se aprofundar nesse mistério, na vinda do Messias. Porque ele sentia que cada palavra que saía da boca de Nossa Senhora era um mistério de fogo, era uma palavra de fogo. E São José ia crescendo nessa certeza de fé, né? E logo ele manifesta para Nossa Senhora um desejo que ele tinha no coração, né? Que era servir o Messias. E Nossa Senhora completa aquela conversa também, dizendo do desejo que ela tinha. E os dois combinam de, assim que tomassem conhecimento do nascimento do Messias, eles iriam até o local do nascimento do Salvador para quê? Para homenagear o Salvador e para servirem o Salvador, para serem escravos do Messias. Vocês estão entendendo a fé e a esperança abrasadas da Sagrada Família e a profunda humildade daquele santo casal? Totalmente imbuído, totalmente mergulhado nas graças de Deus. E à medida que eles iam conversando, vocês vejam, gente, como que é importante o tipo de conversa que vocês mantêm dentro de casa, o casal, principalmente se tem criança perto. Porque quanto mais baixa, mais vulgar, mais inútil é a conversa, mais baixa, mais vulgar e mais inútil será a vida do casal em termos de santidade. Agora, quanto mais elevada é a conversa,
mais a família vai se elevar. Vocês não tenham dúvida disso. Olha o movimento que está acontecendo na Sagrada Família. Olha o testemunho que está nos dando esse santo casal. Né? Então, aquele desejo ia aumentando cada vez mais em São José. Né? Aí eu já disse para vocês, olha, alguém escreveu, né? Um teólogo chamado Isolano. De um lado, o fascínio aumentava a todo instante, a ponto de às vezes ficar sem o alimento. De outro, sentia verdadeiro temor reverencial por viver junto a tanta santidade. Olha o receio de São José. Não agradar a Deus em seu procedimento. Hoje se preocupa com tudo dentro de casa. E às vezes passa em último lugar quando passa o receio de não agradar a Deus, o receio de desobedecer os mandamentos de Deus, o receio de sair da graça de Deus. Não é isso que nos mostra e ensina a Sagrada Família. Bom, uma conversa com São José. Os dois estavam cada vez mais convencidos, e aqui já não são palavras minhas, de que a sua missão nesta terra era conjunta e ligava-se intimamente à vida do Messias. Os dois estavam convencidos disso. Todavia, tal era a pureza e a humildade desses corações que não conseguiam vislumbrar como isso se realizaria. São José, além da virtude da humildade, da fé e da esperança abrasadas, entre outras virtudes, ele tinha também um dom muito especial que Deus tinha dado para ele. Qual era o dom que São José tinha? Não dormia não, né, gente? Claro, ele precisava dormir, porque aquele dom acontecia no sono. Qual era o dom que São José tinha? O sonho. Era o sonho. Deus respondia, Deus falava com São José enquanto ele dormia. O que o Salmo diz? O Salmo 137. Aos seus amados Deus concede enquanto dormem. O sono significa o abandono da confiança. E quando Deus fala com a gente, quando Deus nos mostra suas luzes, suas inspirações, quando nós nos abandonamos, quando nós confiamos nele, quando nós nos entregamos, e São José é esse grande exemplo para nós, né? E vocês sabem bem, isso inclusive circulava nas conversas de São José e de Nossa Senhora, né? Eles falavam dos sonhos proféticos do passado, né? São José tinha esse dom e se falava. São José não era o único na Escritura. Qual foi o primeiro que Deus concedeu um grande dom quando dormia? Na Bíblia. Quem estava dormindo e Deus deu para ele um grande dom? Deus fez dormir. Quando ele acordou, Adão. Deus fez Adão cair num sono profundo. Quando ele acordou, estava a mulher ao seu lado, como um grande dom que Deus havia feito a ele enquanto ele dormia. Né? Depois, Jacó, José, um grande sonhador, né? E São José falava desse dom que ele tinha, né? E ele recebeu uma resposta de Nossa Senhora. Porque sempre a conversa da Sagrada Família tensionava a vinda do Messias. E olha o que Nossa Senhora disse para São José naquela ocasião. Há qualquer coisa de inexplicável em nossa existência. A semelhança de nosso pai Abraão. A ele Deus prometeu descendência. Deu-lhe um filho, mas o pediu em sacrifício. Olha o que Nossa Senhora disse para São José, quando São José compartilhava com ela os seus sonhos proféticos. O mesmo Senhor, com toda certeza, José, convida-nos a sermos virgens como os anjos. Ele, porém,
também parece nos pedir um ato de fé incondicional, prometendo-nos uma misteriosa descendência. Diante daquelas palavras de Nossa Senhora, São José estremece. E Nossa Senhora segura a mão de São José, olha para ele, e São José responde: Maria, Deus providenciará. Daquele momento em diante, só faltava o quê? O sim de Nossa Senhora. Mas para aquela ocasião seria enviado um emissário especial vindo do céu. E quem seria esse emissário? O anjo Gabriel. Terminado o dia, eles rezavam juntos, terminadas as conversas abrasadas, cada um se dirigia ao seu aposento e continuava a sua oração pessoal. E muitas das vezes aquela oração entrava noite adentro. Era um prolongado período de orações e meditações. Gente, eu fico pensando uma coisa. Se a Sagrada Família, São José e Nossa Senhora, que nós vimos, não tinha uma mancha de desordem no relacionamento deles, passavam a noite em oração, em contemplação dos mistérios de Deus, como que a gente quer resposta fácil para os problemas da família, para os desafios, para as provas que a família passa? Como que a gente quer ser feliz sem rezar, sem pôr o joelho no chão, meu Deus do céu? Se aqueles que não tinham pecado, se aqueles que foram todos consagrados ao projeto de Deus, passavam a noite em oração e contemplação do projeto de Deus. Como a gente quer a salvação do cônjuge, do filho, do pai, da mãe, do irmão, sei lá de quem, sem rezar, sem se consagrar inteiramente a Deus nosso Senhor, como nos deu exemplo Nossa Senhora e São José, né? Nossa Senhora terá naquela noite, portanto, em oração, né, uma visão de uma luz muito clara, uma visão muito bonita. Vocês vejam que Nossa Senhora ela não se assusta com o anjo, porque Nossa Senhora já tinha um convívio muito próximo, muito familiar com o mundo angélico, tá? E isso não é coisa para a criancinha da catequese, não. Porque se você abre a história de São Pio de Pietrelcina para ler, você vai ver também que São Pio de Pietrelcina ele tinha uma convivência muito familiar com o seu anjo da guarda, com o mundo sobrenatural, né? E uma vez alguém perguntou para ele se era verdade mesmo e como que era. Ele falou: mas você também não vê? Né? E logo ele percebeu a reação da outra pessoa e a humildade fez com que o santo calasse. Tinha uma convivência muito íntima com o mundo sobrenatural, né? Mas Nossa Senhora, ela tem uma reação um pouco diferente, justamente por causa do modo, porque São Gabriel superava em refulgência todos os anjos que ela conhecia. E ela sabia que estava diante de algo sobrenatural, né? Depois tem todo aquele colóquio que Nossa Senhora tem, o que nós sabemos bem através dos santos evangelhos, né? Bom, eu acho que nós vamos ter que continuar isso na próxima semana. Vamos rezar para São José agora, e semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre como Nossa Senhora encontrou São José no outro dia e sobre como São José encontrou Nossa Senhora, porque também estava acontecendo alguma coisa com São José. E qual a preocupação de Nossa Senhora em relação a São José o tempo todo? E por que razão Nossa Senhora mantém o segredo até o fim, a ponto que São José será avisado em sonho, será explicado por um anjo em sonho a respeito do que Deus estava fazendo com Nossa Senhora, do que Deus estava realizando na história da salvação. Nós vamos ver as razões
porque Nossa Senhora silenciou e porque São José também passou por aquela prova diante da anunciação do anjo. Nós vamos ver que um e outro não desconfiaram, não faltaram com a fé em um só momento, ao contrário do que nós somos levados a pensar quando lemos superficialmente os evangelhos. O que acontecia com a Sagrada Família? O que Nossa Senhora pensava em relação a São José? O que São José pensava em relação a Nossa Senhora? Como foi o caminho da Sagrada Família daquele momento em diante? E como foi importante São José na vida de Nossa Senhora e na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria cantar uma música. Posso cantar? Então tá bom. Acho que já adivinhou a nota. Tá? Se alguém souber, canta comigo e vamos rezar com São José. E eu queria pedir que os homens, de modo especial, que estão aqui nesta noite, rezassem para São José, de um modo abrasado. Mas as irmãs também. Mas as irmãs que aqui estão, que rezassem pelos homens que vocês conhecem, do convívio de vocês, o marido, o pai, o filho. Vamos pedir as graças de São José para os homens que aqui estão, para os homens que estão nos acompanhando pela Web TV, para os homens que vocês trazem no coração. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais, mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais, pois sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim, pois sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Vai rezando para São José, vai pedindo graças para São José. Você viu as virtudes que São José foi abrasado, que ele teve, a pureza, a humildade, a fé. São José que amou profundamente a Nossa Senhora. Se tem alguém aqui que tem ainda dificuldades, resistência para amar Nossa Senhora, peça essa graça para São José, que amou Nossa Senhora com o amor mais puro, mais afetuoso que a Virgem podia receber depois de nosso Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém que precisa da virtude da humildade, da mansidão, da pureza, quanto o demônio tem roubado a pureza das famílias, dos casamentos, dos homens. Peça essa virtude para São José, glória a São José. A virtude do trabalho. Se tem alguém desempregado que está cumprindo essa devoção até o dia 19, pedindo a graça do trabalho, você quer trabalhar, você precisa trabalhar, mas não está conseguindo, está batendo nas portas, estão fechadas, peça a São José. São José que viveu a virtude do trabalho num altíssimo grau. Você que tem, quem sabe, até nos últimos dias,
pensado um pouco mais seriamente sobre as coisas que têm saído da sua boca, que não têm edificado, não têm servido, até mesmo palavrões, não sei, tem se preocupado pelo caminho que você tem feito na igreja. Eu preciso melhorar a minha conversa, eu preciso melhorar o teor da minha fala dentro de casa, no meu trabalho, eu preciso conversar coisas mais úteis, eu preciso falar sobre a salvação, eu quero falar sobre os mistérios de Deus. Você que tem dito, eu quero, mas eu não consigo, pede para São José essa graça, pede a São José uma centelha daquela fé que transparecia nos seus diálogos com Nossa Senhora, que as outras pessoas do vilarejo vinham bater na sua oficina, na porta da sua casa, para pedir um conselho ao chefe da Sagrada Família. As pessoas que passavam e gostavam de ficar sentados olhando para ver o modo como São José trabalhava, o modo como ele tratava Nossa Senhora, porque viam no testemunho de São José a santidade. Peça para São José essas graças, eu não sei, mas não esqueça do que eu tenho dito para vocês, desde antes do cerco de Jericó. São José quer conceder muitas graças, mas ele acaba não concedendo porque não pedem para ele. Peça com fé a intercessão de São José. Pois sou escravo de tua promessa, feito para amar até o fim. Pois sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim.